Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, assim, parece super recente, mas que na verdade é muito, muito mais antiga do que a maioria pensa. A história da inteligência artificial. Exato. Nossa fonte é a transcrição de um documentário que mostra uma linha do tempo surpreendente. E a ideia aqui é esquecer um pouco que a IA nasceu com o ChatGPT. As raízes são bem mais profundas. Muito mais. A gente vai explorar os ciclos de otimismo, os famosos invernos da IA e o que nos trouxe até aqui. E o que eu acho fascinante nessa história é que ela não é uma linha reta, né? É uma história de ideias que nasceram, antes da hora. O próprio conceito de redes neurais ficou ali adormecido por décadas. Esperando a tecnologia certa. Exatamente. Esperando o computador certo, a capacidade certa para florescer. É uma dança entre a ideia e a máquina. Adorei essa definição. E essa dança, segundo a fonte, começa num lugar muito inesperado. A imagem que eles usam é de um gorila usando um galho como se fosse uma muleta. Uhum. A ideia é que a primeira extensão do nosso ser não foi mental, foi física. A gente usa ferramentas para ampliar o corpo, né? Perfeito. O galho aumenta o alcance do braço, a pedra aumenta a força, mas o ponto de virada mesmo, o embrião da computação, é quando a gente começa a usar ferramentas para ampliar a mente. A cognição. Exato, a cognição. E o exemplo que a fonte dá é brilhante de tão simples. O uso de pedras para contar o rebanho. Ah, eu adorei essa parte. É genial. Um pastor separa uma pedra para cada ovelha que sai. Certo. No fim do dia, para cada ovelha que volta, ele tira uma pedra do monte. Se sobrar uma pedra, Faltou uma ovelha. é um sistema externo para processar a informação. É isso. Ele não precisa memorizar. O sistema faz por ele. É um algoritmo de pedra em ovelha. Um algoritmo analógico, praticamente, né? É a definição mais básica de um algoritmo. Por isso a fonte até brinca que isso seria uma forma muito primitiva de IA. Colocando muitas aspas nisso, claro. Muitas aspas. Mas o princípio é o mesmo. Delegar um processo mental para um sistema fora de você. Ok. Então, vamos dar um salto gigantesco no tempo. Anos 40, primeiros computadores eletrônicos. A coisa toda muda de figura. Totalmente. É aí que o termo inteligência artificial finalmente aparece, né? Cunhado pelo John McCarthy em 1955. Isso, para um evento que foi o marco zero de tudo. O Dartmouth Summer Research Project, em 56. Que reuniu 10 cientistas com uma pergunta assim, audaciosa. Muito audaciosa. O aspecto da inteligência humana poderia ser descrito com tanta precisão que uma máquina poderia simular. E o mais maluco é que na lista de tópicos dessa conferência, de 1956, já tinha redes neurais. Já? Nossa. A semente estava toda lá. E os primeiros resultados que saíram dessa era foram tão impressionantes que geraram um otimismo quase delirante. Teve o programa Logic Theorist, ele conseguiu provar 38 dos 52 teoremas de um livro de matemática super famoso. Peraí, não só provou, a fonte diz que algumas provas dele foram consideradas mais elegantes que as originais dos matemáticos. Exatamente. Isso é inacreditável. Para a época, devia parecer mágica. A máquina sendo criativa. Foi um choque completo. Mostrou que os computadores podiam ir além do cálculo, podiam lidar com a abstração. E aí, claro, isso abriu a porqueira para aquelas previsões que hoje soam até ingênuas, né? Sim. O Herbert Simon, um dos pioneiros, disse lá nos anos 60, em 20 anos as máquinas farão tudo que um homem faz. 20 anos. E o Marvin Minsky foi na mesma linha. Em uma geração, o problema da IA estará substancialmente resolvido. É impressionante esse otimismo. Mas a fonte aponta uma coisa curiosa sobre esse prazo de 20 anos. Parece que era uma estratégia. Sim, a teoria é ótima. 20 anos é o tempo perfeito. É longo bastante para ninguém se lembrar ou se importar se a previsão falhar. E a pessoa provavelmente já vai estar aposentada. Exato. E é curto bastante para parecer urgente e atrair financiamento agora. É uma aposta segura. Gênio. Mas mesmo com essa euforia toda, algumas pessoas já viam os riscos, né? E não eram pessoas de fora, eram os próprios pioneiros. Exatamente. O E.J. Good, que trabalhou com Alan Turing, disse algo que ecoa até hoje.
Ele disse que uma máquina ultra inteligente seria a última invenção que o homem precisaria fazer. Porque a partir daí a própria máquina inventaria todo o resto. Isso. E o Norbert Wiener alertou para um perigo mais prático. Uma máquina que age tão rápido que a gente não teria tempo de intervir se algo desse errado. Uma preocupação super atual, se a gente pensar em carros autônomos ou armas autônomas. Totalmente. Mas essa festa toda não durou. A realidade bateu e chegamos nos invernos da IA. O que deu errado para congelar um campo que parecia tão promissor? O primeiro grande inverno veio nos anos 70. Os pesquisadores deram de cara com um problema chamado explosão combinatória. Nome complicado. O que é isso? Mas a ideia é simples. Para qualquer problema do mundo real, tipo traduzir um texto, o número de possibilidades cresce de forma exponencial. Os computadores da época, que eram fraquíssimos para os padrões de hoje, simplesmente não davam conta, travavam. Entendi. As promessas não foram cumpridas, o dinheiro sumiu e o campo perdeu prestígio. E imagino que depois de uma falha dessas o pessoal ficou mais cauteloso. Mas a história se repetiu, né? Teve outro inverno. Sim, se repetiu no final dos anos 80. O que reaqueceu o campo foi o Japão, que estava num boom econômico e investiu bilhões num projeto de computadores de quinta geração. E aí todo mundo correu atrás. Exato. EA, Europa, todo mundo investindo de novo para não ficar para trás. Só que a tecnologia ainda não estava pronta. Os sistemas da época eram caros, frágeis, precisavam de um hardware super específico. De novo, a promessa foi maior que a realidade. O mercado quebrou e IA virou quase um palavrão. Então, a grande lição dos invernos não é que a IA era impossível, Não. mas que a ambição da teoria estava décadas à frente da capacidade do hardware. Perfeitamente colocado. A ideia estava certa, mas o motor não tinha potência. E esse motor finalmente ganhou potência. A fonte aponta os anos 90 como retorno, com a boa e velha IA. E a arena para provar o valor dela foram os jogos. Os jogos são um ambiente perfeito para isso, né? Regras claras, objetivos definidos, um campo de testes ideal. A cronologia é incrível. Já em 1952, um programa de xadrez vencia o próprio criador. Uau! Em 92, o Shinnok foi campeão mundial de damas. Foi a primeira vez que um programa ganhou um título mundial humano. Mas o divisor de águas, claro, foi 97. Deep Blue da IBM contra Garry Kasparov. Eu me lembro disso. A cobertura da mídia parecia o fim do mundo. O cérebro humano derrotado foi tratado quase como uma tragédia para o nosso orgulho. Total. E o mais interessante é o que o próprio Kasparov disse. O que ele disse? Ele falou que sentiu, em certos momentos, sinais de inteligência e criatividade verdadeiros. Ele não sentiu que estava jogando contra a força bruta. Nossa! Ele sentiu que tinha algo ali, uma forma de compreensão. E a escalada não parou, né? Em 2017, o AlphaGo venceu no Go, um jogo com mais posições que átomos no universo. Que é considerado o auge da intuição humana. Exato. E em 2019, o Pluribus venceu profissionais no póquer, que envolve blefe, psicologia. A ideia lá dos anos 50, funcionarem de verdade em escala. O avanço técnico principal foi uma coisa chamada retropropagação, ou backpropagation, que permitiu treinar redes com muitas camadas. Ok, mas em termos simples. Em termos simples, a gente mudou a abordagem. Em vez de ensinar regras para a máquina, a gente começou a mostrar exemplos para ela. Milhões deles. Como ensinar uma criança. Exatamente. Você mostra 1000 fotos de gatos. Você não explica o que é um gato. A criança aprende o padrão gato. As redes neurais fazem algo parecido, mas com matemática. Elas acham o padrão estatístico nos dados. E isso resolveu outro problema dos sistemas antigos, a tal da degradação graciosa. Sim. Os sistemas antigos quebravam com um único erro. As redes neurais podem lidar com dados imperfeitos e ainda dar uma resposta razoável. E são essas mesmas redes que hoje movem tudo, do Midjourney ao ChatGPT. O que nos traz, finalmente, ao presente. E a fonte lista uma série de aplicações que a gente já usa, muitas vezes sem nem perceber. Sim, a IA virou o sistema nervoso invisível da economia, sabe? Sistemas de recomendação em lojas, apoio a diagnóstico médico, o robô aspirador que mapeia a casa. Máquinas agrícolas autônomas. Guiadas por GPS, rastreamento de gado por satélite
E na indústria, o número de robôs saltou de 1 milhão em 2011 para mais de 3 milhões em 2022. É um salto enorme. Mas o que realmente assusta, eu acho, é a velocidade da aceleração recente. A fonte cita um livro de 2018 que ainda falava que linguagem natural era um desafio para décadas, e poucos anos depois... Aparece o ChatGPT. O mesmo com as imagens. Há um ano e pouco, eram todas tortas, com dedos a mais. Hoje, são fotorrealistas. Essa aceleração de um ano para outro é o que choca. E a resposta para essa aceleração é a convergência de tudo que a gente falou. 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Certo. Primeiro, algoritmos melhores. Segundo, a explosão de dados. A gente tem mais texto e imagem digitalizados do que em toda a história. É um material de treino perfeito. E o terceiro? A capacidade computacional. O poder de fogo. O motor finalmente alcançou a ambição da teoria. A lição dos invernos foi aprendida. E essa convergência, claro, traz de volta todas as preocupações. O impacto em profissões, a desinformação. Exatamente. A tecnologia avançou tão rápido que a sociedade, as leis, todo mundo ainda está tentando entender o que aconteceu e como reagir. É uma jornada impressionante. A gente começou com um gorila em um galho, passou por pedras de contagem, pelo otimismo dos anos 60, pelos invernos e chegou nesta explosão. A história é cíclica, mas a velocidade e o acesso que a gente tem a essa tecnologia agora, isso parece ser algo completamente novo. E para fechar, a fonte deixa uma reflexão que vai além do impacto no trabalho. Ela menciona os algoritmos evolucionários. São IAs que criam soluções para problemas de engenharia. Certo. E o ponto é, as soluções que elas criam se parecem mais com estruturas da natureza, tipo ossos ou teias de aranha, do que com qualquer coisa que um engenheiro humano projetaria. Elas são eficientes, mas não são intuitivas pra gente. Não são nada intuitivas. E isso levanta a questão final, que é bem provocativa. À medida que a IA passa de executar a nossa lógica para gerar a lógica dela, qual vai ser o nosso papel? Não só como trabalhadores, mas como a principal fonte de inovação e criatividade do planeta.